cantinho da palavra para voltar a falar dos assuntos que nós vemos já disseminando desde os outros vídeos. E no vídeo anterior a esse, nós falamos sobre os nomes específicos de Deus, suas importâncias, suas características. Nós falamos sobre o nome de Yahvé, o tetragrama. Falamos sobre o Adonai, que é uma transliteração, a tentativa da transliteração do nome Yahvé, com o mesmo peso ou com a mesma importância. Falamos sobre Hashem, o nome que era corriqueiro, Shaddai e El Shaddai, a qual trazia a essência de um Deus Todo-Poderoso. Enfim, continuando o nosso estudo, nós vamos aqui hoje falar sobre os nomes compostos de Deus. Todos os nomes compostos ele deriva de duas junções, ou uma junção de dois nomes. Nós temos o primeiro nome e temos o segundo nome, e fazendo a junção, nós vamos então ter ali um nome composto e os seus significados. Mas antes de eu falar do nome composto, eu esqueci de deixar registrado no outro vídeo, que o nome Hashem vem de bendito, bendito seja o Senhor, que a maioria das vezes você coloca assim, Hashem Adonai, que é bendito seja o Senhor, ok? Agora falando do nome composto, nós vamos dar continuidade. Então, como o nome original do tetragrama se perdeu com o tempo, e a tentativa de ajuntar as consoantes, formando os sinais massoréticos do hebraico, para formar ali uma expressão de vogais, então ficou aquela colocação entre Yahvé, Javé, Jeová. Nós vamos utilizar a palavra Jeová, que transliterado seria Adonai, mas a palavra Jeová vai estar em todos esses textos que nós vamos estar falando agora. Então, para nós iniciarmos, vamos falar de Jeová Sabaote. Jeová Sabaote nós vamos encontrar no Salmo 24, uma exaltação, uma colocação muito boa, muito bacana, o Salmo 24. E o Salmo 24, 10 vai dizer o seguinte: quem é este rei da glória? O Senhor dos Exércitos. Perceba bem que Jeová Sabaote vai dizer o seguinte: o Senhor dos Exércitos, ele é o rei da glória. Quando nós falamos o Senhor dos Exércitos, a pergunta é: que exército? Não vamos esquecer que quando Deus ele vai fazer os céus e a terra, cria todas as coisas, ele cria também um exército angelical. E esse exército angelical vai estar segundo os seus desígnios, segundo a sua vontade, segundo o seu querer, segundo os propósitos que o Senhor tem para agir no momento propício para tal coisa. Nós vamos ver isso daí em Daniel. Daniel ele está passando um problema sério e ele começa então a orar ao Senhor. E Deus responde Daniel. Ele orou no primeiro dia ele foi respondido. Gabriel ele desceu com a resposta. O anjo Gabriel. Porém, Gabriel ele fica impedido do ar com um anjo da Pérsia, com o príncipe da Pérsia. Quando eu pego Efésios capítulo 6, versículo 10 a seguir, nós vamos falar sobre os principados e potestades. Então, o príncipe das trevas, que é um espírito de reino, ele impede o anjo chamado Gabriel. Para isso, o anjo então pede reforço e vem o anjo Miguel, de todas as categorias de anjos que nós temos no céu. Começamos com os serafins, querubins, Gabriel e nós temos Miguel. Arcanjo Miguel, arcanjo, arque, significa chefe. Então é a mesma pessoa. Então vem Miguel. Miguel é o anjo da guerra. É aquele que guerreia, que tem espada desembainhada para a guerra. Ok? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Entendendo que o exército, nesse caso, são os anjos a qual o Senhor usa para disseminar, desenvolver os seus desígnios. Voltando para essa questão de composto, nós vamos ter um outro nome chamado Jeová Elohi. Jeová nós sabemos que é um verbo
que é um verbo, e esse verbo vem da palavra ser, né? E Elohim é Deus, Deus, dentro de um pluralismo, né? Então diz assim o texto, em Gênesis 2:4, essas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Perceba que Elohim está no primeiro versículo de Gênesis, quando diz assim, Deus criou os céus e a terra. A palavra Deus, no português, é Elohim no hebraico, significa aquele que cria. Então, o Senhor Criador, Senhor dono daquilo que Ele cria. Ok? Nós vamos agora passar para Jeová Nissi. Esse daqui é o terceiro, Jeová Nissi. E vai dizer da seguinte maneira, o Senhor é a nossa bandeira. Presta bem atenção. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome. O Senhor é a nossa bandeira. Esse momento é o momento a qual Moisés ele está diante de uma guerra. A guerra contra os amalequitas. E está Arão e Ur com as mãos de Moisés erguidas para cima. Porque toda vez que Moisés cansava com seus braços, parava de orar. Ou melhor, não parava de orar, mas descia suas mãos, seus braços cansados. Porque os seus braços eram pesados. O povo hebreu que estava em batalha junto com Josué, eles perdiam uma guerra. Quando Ur e Arão, vendo esse acontecimento, eles achegam Moisés próximo de uma pedra e sustentam o braço de Moisés para cima enquanto Moisés orava. Então, quando acaba a guerra, Moisés ele determina uma palavra, diz assim, o Senhor, ele é a nossa bandeira. Ele é a nossa bandeira, ok? Então, quando nós tratamos de bandeira, nós temos uma outra coisa. Identificação espacial, que é o espaço, territorial e de pátria. Nós se tornamos patriota. Nós temos a bandeira do Brasil, e quando nós falamos sou brasileiro, qual é um dos brasileiros que estão me ouvindo, que não tem a paixão de levantar a bandeira do Brasil e dizer, nós somos brasileiros. Ou se vestir com ela para se identificar que somos brasileiros. Principalmente nas guerras governamentais do próprio país, onde entra a política, onde entra essas questões. E nós estamos aí mostrando para você que você ama a sua pátria, porque a sua pátria tem uma bandeira. Ok? Nós vamos também falar de um outro nome composto, chamado Jeová Jireh. Jeová Jireh é o nome dado num momento muito propício da vida de Abraão. Imagine que Abraão pega seu filho e ele vai sacrificar. Eu acredito muito que o seu filho já tinha visto seu pai fazer isso algumas vezes. E perceber que o seu pai sempre levava o quê? Um animal junto com ele. Nesse dia, o pai deixa os seus servos para trás, deixa a carroça para trás, pega o lenheiro, pega cutelo, pega lá a forma de fazer fogo daquela época, pega o seu menino e faz o seguinte, vamos sacrificar. No meio do caminho, o menino percebe que não tem o animal do sacrifício. E pergunta para o seu pai, pai, onde está o animal? Onde está o sacrifício? Ou a oferta que vamos sacrificar? E Abraão libera essa palavra, o Senhor proverá. E fica registrado aqui no Gênesis capítulo 22, versículo 14. Né? E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje, o nome do Senhor se provera. Porque quando foi no momento do holocausto, a qual ele ia oferecer o seu filho e fazer o corte na jugular do seu filho para oferecer em sacrifício, o anjo bradou, dizendo que não era para ele tocar, e tinha já um animal preparado ali perto deles para esse sacrifício. Nós também temos um outro chamado Jeová Shammah. Esse Jeová Shammah está em Ezequiel capítulo 48, versículo 35. E é interessante que ele é futurista, ele fala do templo, o templo aonde haverá medidas e tudo mais. Só que tem uma coisa muito linda, a presença de Deus. Vai dizer assim, 18 mil medidas em redor, e o nome da cidade daquele dia será, o Senhor está ali. Quando nós
tratamos dessa questão de presença de Deus, quando nós tratamos da presença de Deus, nós vamos se deparar com uma coisa muito linda. Desde quando Deus ele vai fazer o Éden, e faz o Éden, coloca Adão e Eva, Deus sempre esteve presente. Ele, toda a viração da tarde, ele esteve presente. Quando ele veio falar, quando ele veio dizer, quando ele veio se expor diante da situação de Adão e Eva é tirado, e mais tarde Deus vai montar um tabernáculo, Deus se faz presente dentro do tabernáculo. Quando Salomão ele vai fazer o templo, Deus se faz presente dentro do templo. Quando as situações vão passando, Deus se faz presente com os profetas, Deus se faz presente com o sacerdote. Deus nunca abandonou seu povo. Por isso que há uma promessa em Ezequiel 48:35, que haverá um local, um templo, com medidas exatas, específicas, a qual o Senhor estará ali para todos sempre, e haverá gozo, e haverá satisfação de vida. Nós temos também, dentro desse conceito de nomes compostos, o nome chamado Jeová Raá. O Deus é o nosso guia, ou pastor. E nós temos nada mais, nada menos do que aquilo que o salmista Davi, no Salmo 23:1, está falando. Ele vai dizer assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Imaginamos que o Senhor é o meu pastor, é uma colocação possessiva, mas perceba que essa questão do pastor no Salmo 23 é aquele que cuida, aquele que zela, aquele que guia, aquele que alimenta, aquele que direciona. É muito importante isso, saber que está dentro desse salmo. Nós temos também o Jeová Rafá. E Jeová Rafá tem uma parada meia da hora, que é tipo assim: o Senhor que sara. Está-se um texto em Êxodo 15:26. Ele disse: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizer o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Essa colocação, a palavra sarar, é diferente da palavra curar. É interessante isso. Por quê? Porque quando Deus ele enfermou o Egito, com todas as 10 pragas, ele fez algo na alma daquele povo. Deus ele fez com que aquele povo entendesse primeiramente a sua glória, o seu poder, a sua maravilha, e que por mais que aquele povo tentasse alguma outra coisa, por mais que aquele povo tentasse voltar a ser a nação de top de linha, de primeira classe, eles nunca mais iam conseguir, porque Deus destruiu a alma daqueles homens. Deus feriu a alma. Deus, ele ofendeu a alma dos egípcios. Como que eu entendo isso? Quando nós falamos de sarar, nós estamos falando de alma. Nós estamos falando de coisas que é no meu interior. Quando eu falo de cura, eu falo do meu físico. Eu falo de câncer, eu falo de problema no estômago, gastrite. Eu falo de uma série de fatores que caminha para o corpo, então eu preciso ser curado. Mas quando a palavra vem de sarar, a questão da palavra sarar é alma. Ele sara a alma. O Salmo 103, ele vai dizer que ele sara a nossa alma. Ok? Vamos continuar. Jeová Shalom. Perceba que todos eles vai ter essa colocação. Jeová Shalom é um nome composto. Jeová Shalom, que é, porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor. Ele chamou Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abzeritas. Vamos entender uma coisa. Deus chama Gideão. Gideão é o menor da casa, é o mais pobre. Ele dá suas desculpas diante de Deus, dentro do anjo, e o anjo entende que ele é homem, ele é cheio de falha, e fala assim: olha, vai nessa tua força, porque o Senhor é contigo, Deus vai te dar vitória. Ok. Gideão, ele entende essa
esse chamado, ele entende que o Senhor realmente é com ele, ele faz algumas provas com esse Senhor, e o Senhor responde àquilo que ele pede. Então, ele entende que quando ele fosse se levantar contra os medianitas, e lutar contra os medianitas, haveria um tempo, então, de paz sobre os seus amigos, sobre os seus primos, sobre os seus irmãos, sobre a sua tribo. Ele sabia disso. Então ele coloca, o Senhor é paz. Para nós finalizarmos, nós vamos falar de Jeová Tsidkenu, né? Jeová Tsidkenu, que significa o Senhor justiça nossa. E diz assim no livro de Jeremias, capítulo 23, versículo 6. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. E esse será o nome com que o nomearão, o Senhor, justiça nossa. Essa palavra, nos seus dias, está se referindo a Messias, a Jesus. E quando Jesus viesse, ele seria aquele que traria uma paz, e uma paz em justiça. E quando você vai ver um dos nomes do Senhor, quando você vai buscar ali em Isaías capítulo 2, versículo 11, é justiça. Capítulo 9, versículo 6, o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros. E seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então, essa questão é muito importante para que nós entendamos quando Jesus ele vem exatamente nos seus dias. Judá terá paz. Ele traz essa mensagem, uma mensagem que quebraria as cadeias, tiraria pessoas das prisões, tiraria o jugo da lei de Moisés sobre aquele povo. Queridos, eu fico por aqui. Deus abençoe a sua vida. Que esse vídeo possa te ajudar, te acrescentar mais ainda. Que o Senhor possa estar contigo. Se você gostou, você compartilhe. Por gentileza, deixe o seu comentário. Comente alguma coisa sobre o vídeo. Comente alguma coisa, alguma dúvida. Coloque a sua sugestão. E nós estaremos aqui para ver se a gente consegue atender um pouco mais. Deus abençoe. Fique com Deus. Na paz do Senhor.